Oi, pessoal, tudo bem? Passando por aqui então para fazer uma atualização do meu diário do doutorado e contar um pouquinho como que ficaram as coisas ultimamente nesse primeiro semestre, como ficarão as coisas no segundo semestre. Achei que seria um bom momento para poder gravar. Olá, o meu nome é Thaís Godinho e para quem não sabe eu faço doutorado em Sociologia e em Ciências Sociais, especificamente em Sociologia do Trabalho. Eu comecei meu doutorado em 2021, então eu estou aqui no meu terceiro ano do doutorado, bem naquele momento de escrita da tese, finalização de todas as pesquisas e uma série de coisas acontecendo. De tempos em tempos eu venho aqui para gravar um resumo dos últimos acontecimentos e falar quais são os próximos passos, como uma maneira de registrar um pouquinho como tem sido essa jornada para mim. Se você curte esse tema, aproveita para já se inscrever no canal e deixar o seu like. Primeira coisa que eu quero falar, então, é um pouquinho do meu intercâmbio na Alemanha. Para quem não sabe, no final de abril eu fui para a Alemanha para fazer algumas atividades relacionadas ao doutorado, relacionadas à minha pesquisa. Foi um intercâmbio como um todo. Eu consegui inserir também outras atividades, tanto pessoais quanto relacionadas à minha pesquisa, de modo que eu conseguisse aproveitar ao máximo a viagem e também conhecer melhor a cultura e a história da Alemanha. Por que eu fui para a Alemanha? Porque o autor que eu mais estudo para aproveitamento na tese é o Max Weber. Aprofundar o meu estudo nesse autor tem sido muito legal, porque eu nunca tinha feito isso anteriormente na graduação ou em qualquer outro estudo que eu fizesse. Sempre fui muito marxista, sempre estudei muito Marx, e Weber acabou ficando, não de lado, mas eu nunca me aprofundei no Weber. Então, no doutorado, eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, porque ele tem sido um autor muito importante na minha tese. E aí, então, por isso que eu fui para a Alemanha. E daí, lá na Alemanha, eu fiz o curso de alemão, eu revisitei manuscritos do Max Weber na universidade, na biblioteca da Universidade de Munique. Eu ia para Heidelberg para poder fazer um trabalho importante lá na universidade que o Max Weber ensinou. Infelizmente, a minha viagem foi interrompida por conta do acidente que eu sofri. Se você não sabe sobre o acidente, eu vou deixar um card aqui e você pode procurar aqui no canal também sobre acidente, que você vai ver um vídeo onde eu explico direitinho o que aconteceu. O fato é que eu ainda ia ficar mais um mês, praticamente, lá na Alemanha para finalizar esses trabalhos. E eu confesso que foi bastante frustrante ter que ser arrancada daquele contexto, ser trazida de volta para cá. Não que eu não tenha gostado de estar de volta e rever minha família, e estar em casa, rever meus cachorrinhos, etc. Mas o fato é que eu estava muito empolgada lá. Para mim tinha sido assim meio que uma viagem da vida até então. Estava acontecendo muita coisa bacana e eu não consegui cumprir uma das coisas que faziam parte do propósito da viagem, que era esse estudo na Universidade de Heidelberg e tudo mais, né? E assim, é aquilo, a gente aprende a lidar com a frustração das coisas, mas a partir do momento que eu voltei, meu foco agora está totalmente na minha recuperação. Por sorte, está chegando a época de férias do meio do ano da faculdade, então eu não preciso correr com decisões. Eu quero dizer que esse projeto do intercâmbio como um todo foi muito legal mesmo assim para mim, de modo geral. Eu acho que vai acrescentar bastante ao meu currículo e nem preciso dizer como na pesquisa e na tese do doutorado isso foi significativo e como pode agregar também valor não só ao meu trabalho, como à faculdade como um todo. Aliás, a faculdade foi reavaliada pelo MEC, ganhou nota 5. Essa é uma notícia muito recente dessa semana, foi a nota máxima, é a primeira vez que a PUC São Paulo ganha essa nota, então eu fiquei muito feliz porque eu tenho certeza que isso vai se refletir também em todos nós que somos pesquisadores e alunos da instituição. E aí, só para fechar esse assunto do intercâmbio, eu ainda não tenho como fazer planos exatamente sobre como será daqui em diante. É provável que eu tenha que voltar para a Alemanha, mas eu não sei exatamente quando, porque eu estou ainda com a minha perna imobilizada e me recuperando aqui para conseguir voltar a andar apropriadamente. O que eu sei é que eu tenho uma viagem a trabalho para a Holanda em setembro, então é provável que eu aproveite essa viagem para retomar o que faltava fazer ainda na Alemanha. Mas vamos ver, vai depender da minha recuperação. Como foi esse semestre que está acabando agora? Esse semestre, para mim, no doutorado, não foi muito bom de modo geral. Eu sou uma pessoa que se cobra pra caramba, eu acho que isso é natural de todo mundo que faz doutorado, e eu senti ali em determinado momento que eu estava chegando quase num burnout com relação ao doutorado em si. Tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu não estava fazendo, tudo que eu não estava conseguindo fazer, o que eu não estava conseguindo ler, nem me dedicar direito, a preocupação com a viagem, acho que isso foi muita coisa para mim, né, e conciliar com todo o resto, que vocês sabem, sou empresária, sou professora, tenho outro trabalho,
né, além do doutorado em si. Não sou dedicada 100% à pesquisa, porque eu não tenho condições financeiras de ficar dedicada 100% à pesquisa, mesmo sendo bolsista. O filho, né, as coisas são um pouco mais caras do que a bolsa do doutorado em si. Mas o fato é que, então, esse primeiro semestre foi muito desafiador. Eu me inscrevi em 3 disciplinas e acabei tendo que meio que desistir de todas. O que é desistir de todas? Por conta da viagem, por conta desse mini burnout que eu tive antes de viajar, eu precisei conversar com a secretaria da pós-graduação e avisar, olha, eu já cumpri todos os meus créditos de disciplinas, eu posso nesse semestre continuar aqui só com a orientação e tudo mais? Pode, sem problemas, e foi isso. Então, assim, na verdade, eu que me inscrevi em 3 disciplinas que eu não precisava mais fazer, porque eu já cumpri todos os créditos, mas como eu estava nessa condição, eu preferi priorizar a minha saúde física e mental, e também como eu tinha a viagem, acho que isso já seria meio que um grande marco ali do primeiro semestre. Então eu acabei saindo dessas disciplinas. O bom é que a minha tese em si avançou bastante, tanto na parte escrita quanto na parte da pesquisa, mas não tanto quanto eu gostaria, justamente por conta desse montão de coisas que eu acabei de falar para vocês. Como vai ser o próximo semestre, né? Então, quais são minhas expectativas e planos para o próximo semestre no doutorado? Eu confesso para vocês que eu quase tranquei o próximo semestre por conta dessa minha condição e de não saber exatamente se eu vou voltar lá para a Alemanha, porque conciliar a viagem com todas as atividades que ficaram aqui no Brasil foi bastante desafiador para mim, porque o fuso horário, né, lá eles estão em horário de verão, então são 5 horas à frente, é bem desafiador. Mas uma coisa foi que eu já coloquei meio que meu pé no chão, assim, o pé esquerdo, porque o pé direito está imobilizado, claro, né. Eu me matriculei, então, para o segundo semestre, na orientação com a minha professora, que esse é fundamental, na disciplina dela, que isso também é fundamental, porque eu vou acompanhar o raciocínio dela e eu também faço as reuniões com ela no dia da aula em questão, e me matriculei em outra disciplina que essa sim é obrigatória, eu tenho que fazer até o final do doutorado, não preciso fazer agora necessariamente, mas optei por fazer, acho que vai ser útil, que é o seminário, são os seminários de pesquisa, que é quando você tem a oportunidade de apresentar o seu trabalho em sala, para uma professora importante do programa e sempre ter esse feedback sobre o seu trabalho. Eu acho que nesse momento vai ser bem importante participar, além de ser uma disciplina obrigatória também. Então, como eu estou numa fase meio reta final, realmente, assim, da tese, para mim vai ser legal participar dessa disciplina. Uma coisa que é fato, assim, é perceber o quanto a minha empresa e o meu trabalho sentiram muito desde que eu entrei no doutorado. Eu fiz uma pesquisa de feedback recente, né, na empresa, com a equipe, e muitos falaram isso, sabe? Tipo, Thais, a gente entende que você está fazendo doutorado, mas, nossa, infelizmente, você fica mais distante, a comunicação é mais difícil, então a gente sente essa ausência também. Para mim isso é um assunto bastante sensível, sabe, gente? Porque é meu trabalho, eu não posso deixar o trabalho degringolar, mas ao mesmo tempo eu sabia que o doutorado ia ser bastante volumoso e ia trazer um pouco desse impacto para minha rotina. Mas, enfim, né, eu quero aproveitar melhor o próximo semestre, mas de uma maneira bem pragmática, para não ter esse burnout do doutorado em si, sabe? Não quero passar por isso de novo. Conseguir aproveitar essas disciplinas, a orientação de forma bem pragmática, finalizar a pesquisa de campo em si. Eu acredito que eu gostaria muito de terminar pelo menos antes de viajar de novo, para ficar só com a parte escrita daqui em diante, muito provavelmente qualificar até o final do ano. Esses são os meus planos para o próximo semestre. Vamos ver se vai rolar. Mas assim, planos feitos de maneira compassiva, né? Porque também em si precisar mudar, porque eu senti que não vou dar conta, não dá, preciso repriorizar as atividades, eu também vou fazer isso, eu tenho tempo para isso. Outro assunto que eu queria falar é sobre a prova de proficiência. Então, um dos motivos de eu ter ido viajar para a Alemanha é iniciar o meu aprendizado do alemão, para ver se eu consigo tirar o certificado do nível B1, que é o que a universidade aceita como proficiência. O fato interessante é que, para garantir, eu fiz uma prova de proficiência antes de viajar. Eu ainda não sei o resultado dela, não recebi nenhuma informação, mas foi uma prova de proficiência para já deixar meio registrado, e aí depois eu vou fazer outra com o alemão em si, ou eu só entrego o certificado. Então, assim, nesse segundo semestre eu vou me dedicar ao estudo do alemão, assim como eu me dediquei no primeiro, só que de uma maneira um pouco mais intensiva, estudando todos os dias, revisando, estando sempre em contato com o idioma. Preciso finalizar um curso online que eu comprei do nível A1, depois eu tenho que fazer o A2 e aí o B1. E aí eu pretendo, quando eu chegar
Quando eu finalizar os 2 níveis A, né, do alemão, eu pretendo de repente fazer um curso presencial um pouquinho mais intensivo, talvez, para ir acelerar e conseguir chegar no B1. Não sei se vai ser tão fácil assim quanto eu imagino, porque é complexo, algumas pessoas levam anos e anos para chegar no B1, que seria um nível intermediário, digamos assim. Então, vamos ver, mas eu vou estudar para isso, né? E aí, quem sabe eu não consiga fazer essa prova de proficiência ou apresentar o certificado do B1 numa prova feita em uma instituição externa. Uma escola muito legal que tem no mundo e tem aqui em São Paulo também, a Goethe Institut, que ela é muito reconhecida pelos cursos de alemão, todo mundo fala super bem dela, e ela também aplica essas provas de proficiência, então é provável que eu acabe fazendo algum curso com eles lá no 2º semestre. Sobre a minha pesquisa de campo, em que momento que tá, eu já conversei com algumas pessoas de uma maneira mais informal. Esse 1º semestre foi muito dedicado a fechar o questionário com as perguntas, são 2 públicos basicamente que eu vou entrevistar, não são tantas pessoas assim, eu só preciso ter uma amostragem realmente, mas eu vou entrevistar monges budistas, né, da tradição Kadampa, e também praticantes, porque o que eu estou desenvolvendo é justamente essa tese sobre uma produtividade compassiva, então eu preciso falar com os monges sobre os fundamentos, sobre as demandas que as empresas e as pessoas chegam lá pedindo, sobre produtividade, trabalho, mente plena e tudo mais, estresse, né, e quero conversar com os trabalhadores budistas também, para entender como que o budismo, a ética budista influencia ali na sua produtividade, no dia a dia, especialmente lidando com outras pessoas, com equipe e tudo mais, né? Então, eu estou nesse momento da pesquisa, conversar com as pessoas, de entrevistar realmente, de fazer a apuração. Para mim, a grande meta é finalizar todas as entrevistas antes de viajar da próxima vez, então isso me daria julho e agosto para finalizar. Eu acho que é um bom tempo para isso, e eu preciso fazer porque também em agosto vai ter um super festival internacional da tradição, e aí acho que a galera vai ficar meio indisponível, então se eu conseguir focar para terminar isso até o final de julho, acho que seria o ideal. Vamos ver. Bom, gente, então é isso aqui foi um grande apanhadão de como está o meu doutorado no momento. Falei um pouquinho do que aconteceu no 1º semestre, inclusive o intercâmbio, falei do estudo de alemão, da prova de proficiência, da pesquisa de campo, da escrita da tese, né, das disciplinas que eu estou fazendo, como que vai ser o próximo semestre, minhas previsões aí. Eu queria muito encorajar vocês a fazerem o doutorado, não quero que essa experiência de falar, né, de chegar quase num burnout e tal, seja menos encorajadora. Eu acho que todo mundo que vai fazer um doutorado acaba se cobrando muito, e isso tem a tendência a acontecer. Eu acho também que faz parte do processo, infelizmente. Eu gostaria que todo mundo que fizesse doutorado pudesse se dedicar exclusivamente à pesquisa, de modo que não se preocupasse com outras questões, especialmente financeiras. E se você puder fazer isso, poxa, aproveita essa oportunidade, porque realmente é muito importante. O ideal seria realmente que a pesquisa fosse valorizada no nosso país, que a bolsa de estudos pudesse ajudar realmente a gente a se dedicar à pesquisa, todos sairiam ganhando com isso, mas essa não é a realidade do país que a gente vive, né? Então eu busco aqui fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Pedir então, assim, quem tiver alguma dica, sugestão, etc, sobre esse momento do doutorado que eu estou vivendo, inclusive para o estudo do alemão também, deixa aqui nos comentários. Eu busco sempre compartilhar com vocês como eu estou fazendo. Eu gosto da maneira como eu estou estudando alemão, acho que está indo num ritmo bom, mas toda dica é válida, então pode deixar suas sugestões aqui, eu agradeço demais. Vou pedir novamente para você se inscrever no canal se você se interessa por esses temas, especialmente produtividade acadêmica, né, organização dos estudos. Acho que isso são temas bem legais, eu falo bastante sobre isso aqui no canal. Então se você se interessa, por favor, se inscreva, habilita o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.